É legal poder estar junto de vocês aí e estar dividindo um pouquinho, legal. Fico orgulhoso aqui e espero, tenho certeza que vou aprender um pouco também com vocês aqui. Essa coisa da educação financeira tem se tornado cada vez mais claro quão relevante é. E realmente participar do mercado financeiro, o mercado financeiro foi 15% do PIB até uns 20 anos atrás. Hoje está em torno de 7%, se não me engano, 5%, 6%, 7%. Então, se há 20 anos todo mundo ia para o mercado financeiro, hoje mudou um pouco, né? Tem muitas outras coisas para fazer. Mas, realmente, investir o dinheiro e se preparar para o ciclo, né? Ciclo profissional, é muito relevante. E é legal vocês estarem, desde já, vendo isso. Mas a gente fala mais disso um pouquinho daqui a pouco. Assim, eu fiz administração na FGV, fiz administração pública, entrei em 80, saí em 84, e em 84 eu fui para o Lloyds Bank, que é um banco inglês que tinha no Brasil, era o segundo banco mais antigo do Brasil, na época que eu estava lá. Era o Econômico, não, o Econômico tinha fechado, já tinha quebrado, era o BB, e o Lloyds era o segundo mais antigo, tinha 150 anos mais ou menos de Brasil, 140 anos de Brasil, se não me engano, era de 63, 1863. E eu fiquei 20 anos no Lloyds, de 84 a 2003, entrei como trainee e tal, na tesouraria, e saí, eu era diretor executivo da tesouraria. A tesouraria é a área num banco que toma conta dos recursos financeiros do banco. Todas as operações de risco ficavam na tesouraria dos bancos no passado. Isso vem mudando. Mas na década de 80, quando eu entrei no mercado financeiro, o Brasil vivia uma hiperinflação. Hiperinflação é assim, preço subir 1, 2, 3% ao dia. É um negócio contraintuitivo. É muito difícil para quem não viveu ter noção do que é hiperinflação. Você recebia o salário e corria para fazer compra. A lógica era uma lógica toda torta, impossível fazer um mínimo de planejamento. Isso durou no Brasil, durou um bom tempo, até 94, quando teve o plano de estabilização, e aí o Brasil começou a ser mais comparável ao resto do mundo. Mas nesse período já mostrava como o Brasil não é um ambiente para amador. O Brasil é um ambiente difícil, os negócios no Brasil são difíceis. A década de 90 já foi um pouco mais normal, mas o Brasil sempre teve muito problema fiscal. Aí eu fiquei no Lloyds até 2003, o Lloyds foi vendido para o HSBC, resolveu sair do Brasil, uma pena, o segundo banco mais antigo no Brasil, e desistiu de Brasil, resolveu concentrar suas operações, tinha as operações, o Lloyds tinha... o Lloyds Bank comprou um banco no Brasil na década de 70 que chamava Bank of London and South America. Era um banco que fazia financiamento ao comércio exterior na América Latina. Então, ele tinha filiais em quase todos os países da América Latina. Era um banco muito simpático. E o Lloyds comprou, mas o Lloyds era um banco de varejo. Então, essa operação não rolou muito bem. Eles foram fechando todas as agências ou vendendo nesse período, e venderam o Brasil também, e se concentraram no Reino Unido. Hoje o Lloyds Bank é um banco concentrado no varejo Reino Unido. Uma estratégia estranha, ele deixou de diversificar para concentrar num mercado só. Então, eu não sei se foi uma boa estratégia. Mas, enfim, o Lloyds vendeu. Eu, como tesoureiro, era responsável por todas as posições do banco. Então, o banco tinha muitos casamentos, tinha dívida em dólar, tinha ativo em várias moedas, tinha captação em diversos prazos, você tem que gerenciar todo esse risco. Então, a tesouraria era o que hoje são os hedge funds, porque ao longo do tempo, principalmente do início desse milênio em diante, os bancos foram mais restritos de fazer risco. E esse risco financeiro saiu da tesouraria e está indo para o que a gente chama de hedge funds no mundo e no Brasil também. Aí eu fiquei na tesouraria do Lloyds até 2003. A partir daí, 2004, eu fui para a indústria de gestão de recursos. Então, eu tive duas assets. 2004, tive uma, 2004, 2005, depois 2007. Acabei, nesse período de 2004 até hoje,
2004 até 2010, 2011, eu tive várias experiências no mercado. Eu tive assets independentes, trabalhei com private equity, fui membro de conselho de administração de banco, fiz consultoria para o pro BID, que é um banco de desenvolvimento da América Latina. Foi uma experiência muito rica. Foi porque eu saí de uma organização. Quando você está numa organização, você não tem muita liberdade de ação. Eu era o executivo do banco. Eu tinha lá reunião de diretoria, comitê o dia inteiro. E você tem que, quando você está numa organização, em geral, você está muito restrito a ela. Eu participava de associações, discussões de mercado. Né? Aí, quando eu saí do Lloyds, eu fiz muitas coisas diferentes, e foi muito interessante. Mas, desde essa época, eu estou na indústria de gestão. Então, eu tive 2 assets, e depois eu fui para a asset do Bradesco, na Abram, onde eu fiquei 5 anos, entrei como CIO, depois virei CEO. CIO é um papel parecido com o que era o tesoureiro. O tesoureiro, ele decide as posições que vão ser feitas com o dinheiro do banco. Numa asset, você decide o que vai ser feito com o dinheiro dos clientes. Combina com os clientes o nível de risco, etc. E tal. Da mesma maneira que no banco, você combina com o dono do banco o que você vai fazer com o dinheiro do banco, que tipo de risco ele vai correr. Numa gestão de fundos, você combina com o investidor o tipo de risco que você vai correr, onde o dinheiro vai ser investido, etc. E tal. Então, o CIO de uma asset é parecido com o que era tesoureiro. Eu fui CIO na Bram, que é a asset do Bradesco, depois CEO, e aí eu saí de lá e fui para o Banco Central. Do Banco Central eu fui para a diretoria de política monetária. E ir para a diretoria de política monetária do Banco Central, para quem trabalhou em tesouraria, gestão de recursos, ir para a diretoria de política monetária é mais ou menos como ir para a seleção. Assim, puxa vida, é coroar um trabalho, porque quando você está no setor privado, você está vendo um monte de coisa acontecer, você tem preocupação com produto, com resultado, com gestão de pessoal. É o mundo real. Quando você vai para o setor público, tudo muda. A velocidade é outra. Eu não estou dizendo que a velocidade é lenta, não. É outra. A preocupação do setor público é diferente. O setor público não tem preocupação com o produto, tem preocupação com o impacto que cada decisão que é tomada lá tem na sociedade. É uma preocupação de preservação, de sustentabilidade. O setor público ele é mais lento porque as decisões são decisões mais relevantes que no setor privado. No setor privado, quando você erra, você corrige. Se der errado, você perdeu algum dinheiro, alguma coisa de errado, você vai corrigir. No setor público, quando você erra alguma coisa, em geral, para corrigir, é difícil, é demorado. E se for lei, se você fizer uma lei errada, uma regulação errada, demora muito. E o impacto pode ser um impacto muito severo. Então, ir para o serviço público já foi uma mudança muito, muito legal para mim, porque complementou. Público-privado é realmente uma experiência complementar e muito legal. E ir para a diretoria de política monetária foi ver como é que se faz política monetária do lado público. Eu sempre avaliei muitas decisões do Banco Central, do Copom, do política monetária do mundo inteiro, moeda, ações. E quando você vai para o Banco Central, você vê a cozinha da política monetária. Como é que se avalia a política monetária? Então, muita coisa que eu vi no Banco Central, eu descobri que eu estava certo quando eu estava no setor privado, eu comprovei teses, outras eu vi que não eram bem assim que funcionavam. Eu vi como, no mundo inteiro, as angústias de quem faz política monetária é parecido. E lá também fui responsável pela gestão de reservas internacionais do Brasil. Então, do ponto de vista de gestão de reserva, eu também continuei fazendo gestão de recursos, mais ou menos da mesma maneira. É bem diferente, o volume lá das reservas internacionais é enorme, então é bem diferente do mundo do setor privado. Então, o setor público foi muito complementar, foi muito rico para mim, foi legal, deu o seu tempo, tá na hora de voltar. Aí eu voltei agora, estou no setor privado e quando eu voltei, eu me juntei a alguns amigos e nós abrimos uma asset, se chama Panambi. Na Panambi, o principal fundo nosso é o que nós chamamos de um hedge fund, um fundo multimercado, que investe em todas as categorias de ativos. Pode estar comprado, pode estar vendido, pode ser longo, curto, ações, títulos, moeda, commodities. Procura-se a melhor oportunidade.
por exemplo, só fazendo uma comparação, quando você compra um fundo de ações, o fundo de ações só pode estar comprado em ações, ele não pode estar comprado em outra coisa, e ele tem que estar comprado em ações. O hedge fund não, o hedge fund pode estar vendido em ações. Se o mercado está muito alto e você acha que vai cair, o fundo de ações não pode vender as ações dele, ele tem que estar comprado. Pode diminuir um pouquinho, tem uma margem de manobra, mas tem que estar comprado. O hedge fund não, o hedge fund pode zerar toda a carteira de ações. O hedge fund não tem obrigação de estar num ou no outro produto, ele tem um grau de liberdade muito maior. Então, quando eu saí do Banco Central, eu cumpri um período de quarentena de 6 meses, que foi ótimo, aproveitei para estudar, me preparar também para vir aqui para Panambi, e agora nós estamos fazendo a gestão desse fundo. Então, é isso. Brasil, nesse período, teve muita mudança, né? Hoje o Brasil é bem melhor do que era antes, mas o mundo também andou. Então, o Brasil também tem muita coisa para fazer. Eu acho que vocês não viveram o caos da década de 80 e 90, Sim, com certeza. mas hoje o desafio, acho que é menor do que na década de... Quer dizer, na década de 80, 90, o Brasil não era o único que tinha inflação alta, né? Hoje, essa hiperinflação não é menos comum do que era antes. Agora os problemas são outros. Mas eu passo a bola para vocês aí para a gente dar um encaminhamento se vocês acharem adequado. Sim. Bom, muito obrigado, Reinaldo, novamente. Bom, é muito legal estar conversando com você, principalmente que você já passou por todas as várias áreas do mercado financeiro, desde até private equity até administração na parte pública, economia pública, né? Mas agora, mudando um pouco de assunto e mais uma pergunta um pouco mais direta. Até para contextualizar um pouco, de acordo com a avaliação do Banco Central, a inflação nos últimos meses ela subiu mais do que esperado, né? E o principal motivo foi o aumento do preço, principalmente no setor alimentício. Entretanto, o Banco Central ele avalia que isso tudo decorre principalmente de um choque temporário nos preços. Eu queria saber qual que é a sua visão para os próximos anos a respeito da inflação. Nós devemos nos preocupar igual antigamente, na década de 80 e 90? Começando pelo final da sua pergunta, a chance do Brasil voltar para um cenário de hiperinflação é mínima. É mínima. Assim, precisa errar muito. Precisa muita Dilma para a gente chegar perto de uma hiperinflação. Mas uma inflação alta já é bastante ruim. Uma inflação de mais de 10% no mundo de hoje já é bastante alta. Assim, não é alguma coisa aceitável mais. Porque a inflação, um pouco de inflação é considerado adequado porque ela é o composto que dá liberdade de ajuste de preço na economia. Então, assim, se você imagina que todos os preços são iguais o período todo, quando alguma atividade perde valor, você teria que baixar o preço dela. Então, vou dar um exemplo que é o exemplo mais duro, mas é o mais real. Aí você tem uma área da empresa que a contribuição para a empresa que essa área dá, ou que esse funcionário dá, ou que as pessoas que estavam, o profissional que está lá dá, já é menor do que era no passado. Aí você vai para lá para ele e fala assim, ó, vou baixar seu salário. Pô, muito difícil, muito difícil. No mundo inteiro isso é difícil de fazer. Quando você tem um pouco de inflação, 2% ao ano é considerado uma inflação ótima. Você tem 2% ao ano, você não baixa o salário. Você fica 2, 3 anos sem dar reajuste de salário e você foi equilibrando. Então, a inflação permite esse ajuste de preços na economia. Eu dei um exemplo dentro de uma empresa, mas você imagina isso em toda a economia. Alguém que faz um trabalho que hoje é menos procurado, ele nem precisa reduzir o preço, é só ele manter o preço durante um bom tempo. Então, a inflação vai ajustando isso. Por isso que é considerado que um pouco de inflação faz bem para a atividade. Agora, quando a inflação vai assim, acima de 10%, chutar um nível aqui, ela confunde, ela bagunça. Você não consegue mais fazer orçamento, os empresários têm dificuldade de fazer orçamento, você fica inseguro com relação ao futuro. Se você errar e fizer um orçamento com 10% e a inflação for 5%, pô, muito confuso. Se você fizer com 10% for 15%, então a inflação tem que ser baixa e estável. Baixa e estável. 3% ao ano, 2% ao ano. Países emergentes costumam falar em 3% de inflação e países desenvolvidos 2% ao ano. Sabe? Agora, vindo para o Brasil. O Brasil teve esse choque de alimentos. Vamos voltar um pouquinho, vai. Nessa década, a gente está vindo
o mundo vem de uma crise financeira de 2008, 2009. Crises financeiras, em geral, demoram mais para se recuperar. Os países que sofrem crise financeira demoram mais para recuperar. E essa crise financeira é uma crise financeira global. Então, o mundo está demorando, está com dificuldade para voltar a crescer num ritmo adequado desde 2009. E, nesse cenário, a liquidez injetada no mercado pelos bancos centrais foi muito alta para elevar um pouco a inflação, porque em alguns lugares a inflação ficou zero, como é no Japão já há muito tempo, na Europa próximo de entre 0 e 1, nos Estados Unidos um pouco mais alto, mas também em torno de 1% abaixo do que é considerado bom. Então, nessa década, a liquidez tem sido muito alta, o ambiente é um meio deflacionário, não, então a liquidez, a taxa de juros é muito baixa no mundo inteiro, os bancos centrais injetaram muita liquidez, porque a inflação está baixa e a atividade econômica está também muito baixa. Veio a pandemia, aprofundou esses 3 pontos. O ambiente foi ainda mais deflacionário, a recuperação econômica ficou ainda mais difícil e a solução foi mais liquidez. Então, hoje nós estamos num ambiente com muita liquidez e a inflação, em algum momento, ela vai voltar a subir. Mas quando a gente olha para o mundo, as pressões inflacionárias não são tão fortes quanto parece. E pode parecer estranho, mas tem uma correlação entre inflação global e inflação dentro de cada um dos países, cada uma das regiões, porque ciclos econômicos tendem, ao longo do tempo, tendem a ser mais parecidos. O preço de commodity é igual para todo mundo. O preço do frango, o preço do porco, de proteína, da soja, é o meu preço em dólar para todo mundo. E aí quem está mais longe paga um pouco mais caro por causa do frete, quem está mais próximo da produção um pouco mais barato, mas em suma, então a inflação global não está alta. Então quando a gente olha para a inflação do mundo, inflação de alimentos, a inflação de commodities, subiu muito recentemente nesse ano por vários motivos, mas parou de subir. Então parou de subir. Aí a gente olha para o Brasil, o preço de alimentos subiu muito aqui. Subiu por quê? Porque subiu muito no mundo, proteína. A China teve uma crise de peste suína lá em 2019, impactou rebanho, tiveram que comprar muito porco no mundo inteiro, puxou o preço de proteína. Mas a China meio que refez já o rebanho lá. Então, o preço de proteína, lá de porco em particular, parou de subir. A pressão em grãos parou de subir. Então, esse impacto no Brasil também vai ser um impacto de acalmar um pouco a pressão. Porém, outra coisa também, durante a pandemia, a alimentação no domicílio subiu demais, porque, óbvio, né, todo mundo passou a ter as refeições mais dentro de casa do que tinha antes. Então, os ingredientes são difíceis. Né? E preço de serviço caiu, preço de alimentação subiu. Essa pressão externa diminui. A pressão interna, o Brasil tem um comentário que está rodando muito por aí, que talvez seja verdade, que está faltando tudo. Né? Está faltando aço, está faltando tudo. E os preços estão querendo subir um pouquinho. Nós temos que esperar um pouco para ver. Mas a pressão de alimento foi um choque temporário. Legal, foi um choque temporário e parou. Legal. A partir de agora, ele parou e vai voltar a subir ou ele parou e os preços vão ficar parados? Porque inflação é variação. Né? Se ele ficar parado, se subiu muito e ficou parado lá em cima, você pode não gostar, mas a inflação já parou. A inflação tende aqui a ser zero. Se ele ficar parado, a inflação é zero. Mas está caro. Isso é outra coisa. Está caro, mas com inflação zero. Então, o choque de alimentos, ele parece sim ser temporário, talvez ainda tenha um pouco mais para vir, mas quando a gente olha para o exterior, não temos esse sinal. A pressão pode vir aqui de desbalanceamento interno no Brasil, porque o Brasil é um país pouco produtivo, porque o governo é muito atrapalhado, não passa segurança, o dólar subiu demais, teve uma desvalorização de 40% nesse ano no dólar, e isso foi para preço. Quer dizer, o grão que você compra lá fora para fazer trigo, para criar frango, esse custo aumentou em 40%. Então, o frango tem que subir alguma coisa. Pode não ser os 40%, porque tem outros componentes, mas o preço sobe. Então, parece que a inflação é a inflação controlada. Também estamos discutindo aqui a inflação de 2%, 3%. Né? Nós imaginamos que a inflação esse ano
fosse 2, agora nós estamos falando que a inflação vai ser 3. E para o ano que vem, a previsão aqui da Panambia é 3,60, 3,80 de inflação. O Copom tem uma meta lá, estabelecida pelo CMNE, pelo Conselho Monetário Nacional. É assim que funciona. O CMNE determina a meta de inflação para o ano, e o Banco Central, através do Copom, que é o comitê que decide política monetária, o Copom ele administra a liquidez e a taxa de juros do sistema, buscando encontrar, atingir a meta de inflação. A meta de inflação para o ano que vem é 3,75. Na nossa conta aqui, a inflação para o ano que vem vai ser algo em torno de 3,60, 3,80. Então, está bem dentro do patamar da meta de inflação, longe de ser um descontrole. Acho que eu falei demais, né? Não, nem um pouco, Reinaldo. Eu queria até engatar nessa pergunta do Léo, que eu acho que é uma coisa que a gente está vendo ser discutido muito agora, é o teto de gastos, né? A questão de cai ou não cai, a importância disso. Eu estava numa palestra da GV essa semana, e a palestrante falou que a inflação que a gente está vendo, principalmente o IGPM lá em cima, não necessariamente o IPCA, é proveniente exatamente da alta do dólar, da nossa falta de reserva. E ela usou isso como um argumento para o teto poder cair, para você falar, não é nada interno com o Brasil. Você acha que isso faz sentido, esse raciocínio? E acho que acho que o pessoal teria interesse em saber, você poderia falar um pouquinho para a gente da importância e por que manter, deixa eu reformular, manter o teto de gastos seria bom para todo mundo no Brasil, para todas as camadas sociais? Legal. Assim, vou dar um exemplo que assim, muito simples, mas faz todo sentido. Imagina a sua família. Tá? Vamos imaginar que sua família, uma família típica, nossa, uma família típica. Pai, mãe, 2 filhos, vai? Pai, mãe, 2 filhos. Lá tem um orçamento e todo a soma dos rendimentos é 100. É 100. Aí, um filho chega lá e fala o seguinte: pai, eu tenho uma escola aqui muito legal, muito mais legal do que a minha, só que custa o dobro. Custa o dobro. Mas é muito legal. E aí os pais acham sensacional. Nossa, é meritório, porque a escola é mais legal, vai aprender mais línguas, etc. E tal. Mas o orçamento é limitado lá, tem 100 para gastar, você vai dobrar o que vai gastar na escola. Da onde que vai tirar do orçamento? Não tem o que fazer. Não interessa se é meritório ou não. Você tem uma limitação numérica, isso é matemática. A gente não pode desafiar a lei da matemática. Então, quando você tem uma despesa maior de um lado, você tem que diminuir a despesa do outro. Se o orçamento é rígido, se o rendimento é rígido, você não tem como administrar isso. Se você gastou mais de um lado, tem que diminuir. Uma família, quando gasta mais de um lado, tem que diminuir do outro. Então, se quer gastar mais com a escola, tem que diminuir despesa em algum outro lugar. Por mais meritório que seja a decisão. Então, o teto de gastos ele é bom para a sociedade, ele é bom para o país. O país não pode gastar mais do que o orçamento que tem. Mesmo que seja para a saúde, mesmo que seja para a educação, para a segurança pública, porque nós defendemos tudo isso. Nós defendemos recursos para todas as linhas. O que o governo tem que fazer é uma gestão eficiente dos recursos. Isso que eu entendi como os movimentos populares de 2013, naquela época ficou muito claro que o pessoal pedia um governo mais eficiente. O governo eficiente é isso, ele gastar de uma maneira que traga mais produtividade. Então, manter o teto de gasto, manter gasto sob controle, não crescer gasto além do necessário, é a obrigação do gestor, da família e do gestor do governo. Se tiver que aumentar em algum momento, ok, você aumenta. Mas o Brasil vem aumentando o gasto público constantemente desde 94, desde o momento da estabilização lá. A gente gasta 40% do PIB
a gente gasta. E aí precisa ter imposto para... Aí você precisa arrecadar imposto. Se você quiser gastar mais, saúde, seja onde for, você tem que arrecadar mais. Quando você arrecada mais, a economia anda pior. Então, não existe razão para uma economia. Porque se você comparar o nível de gasto público do Brasil com economias similares no mundo, você vai ver que o Brasil está absolutamente fora do padrão. O Brasil gasta demais. Que o Brasil gasta pouco. Não, gasta demais. Aí você fala o seguinte, agora com a pandemia e porque o dólar andou, eu vou gastar mais. Eu não tenho onde gastar mais. Pensa na família, o rendimento é fixo, tá? Você não tem o que fazer. Você não pode, você não tem de onde tirar. Então, tem que manter o teto de gasto. Se o dólar subiu mais, a razão, se o dólar subiu, o GPM subiu e os preços do grão e do frango subiu, é porque o governo é ruim. É porque o governo está fazendo trabalho errado. Senão o dólar não teria subido tanto. E aí os preços não teriam se refletido. Então, quando você fala de estourar o teto de gasto, você agrava o problema, e não o contrário. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando você tem uma despesa maior dentro do seu orçamento, você acomoda isso, reduzindo despesa de outro lado, e não aumentando a receita. Porque quando alguém fala em estourar teto, ele fala em aumentar a despesa. Quando você aumenta a despesa, você tem que aumentar a receita. Você vai aumentar a receita de quem? De quem paga imposto. O governo não deve fazer isso. Simplesmente acomoda qualquer despesa e aumenta imposto. Acomoda a despesa, aumenta imposto. Não, assim não funciona. O Brasil, nesse sentido, está errado. Depois que o Brasil estabilizou, lá em 94, 95, as despesas subiram demais, porque a inflação ela vai comendo o rendimento e ele corrói dívida. Então, tudo que se fazia até 94, o orçamento público até 94, 95, ele era irreal porque ele tinha uma carga de inflação que destruía seu valor. Dali em diante, é como se fosse o nominal se mantivesse, de 2%, 3% ao ano, às vezes foi um pouco mais alta a média, mas mesmo que seja 5% ao ano, a inflação não era suficiente para comer todas as dívidas. Então, o nível de gasto público no Brasil subiu demais. E hoje é 40% do PIB, não dá para acomodar. Se a cada ano você falar que esse mês aqui choveu e furou o teto de casa, então tem que consertar o teto, tudo bem, a gente gasta um pouco a mais esse ano. E aí? Como é que você faz? O rendimento é igual na família. Não tem de onde tirar. Não tem como gastar mais, você vai ter que diminuir em alguma outra conta. Então, é importante o governo, o Estado, ter limitação das suas despesas. E como o Brasil já está acima do padrão mundial, e muito acima do padrão mundial, ele não pode simplesmente, porque o GPM subiu, repassar isso, não. Não pode, não. Acho que está errado. Acho que o teto de gastos já é confortável demais para o Brasil. O Brasil gasta muito com serviço público, precisa corrigir isso. Entendi, E agora, eu fico pensando, esse raciocínio pode mudar lá na frente? Ou talvez para os países desenvolvidos, no sentido de, sei lá, eles tiverem mais juros negativos, eles vão poder parar de se preocupar em ter um superávit no final do ano? Não, o governo, um governo ele não precisa ter superávit nem déficit, ele pode começar tudo que ele arrecadar, ele gastar, como um condomínio. É um condomínio onde vocês moram, a obrigação do condomínio é arrecadar e gastar, não é guardar dinheiro. Em geral, tem algum dinheiro guardado no condomínio, se você pegar a conta do prédio, você vai ter algum dinheiro guardado lá. Mas não é para fazer poupanças. Né? Se for para o condomínio fazer poupança, você fala, deixa comigo, deixa com os moradores, não com o condomínio. Pensa no governo, é a mesma coisa. Por que o governo vai fazer superávit para aplicar o dinheiro? Não, eu aplico o dinheiro. O governo tem que arrecadar e gastar. Por quê? Tem algumas despesas que o governo é mais eficiente do que as pessoas. Por exemplo, vai fazer asfalto na rua, infraestrutura básica. Como é que a gente vai fazer infraestrutura básica? Quem tem que fazer isso é o Estado. Né? Como é que você vai fazer uma termoelétrica, ou energia elétrica, ou saneamento básico? Só o governo. Quem é que faz? Quem é que se prepara para uma pandemia global? É o governo, não é o setor privado. E aí,
estou dando um exemplo de como os governos foram absolutamente incompetentes com relação à gestão da pandemia, porque eu descobri depois que já tinha muita expectativa de que uma pandemia global fosse aparecer em algum momento. Teve uma pandemia em 2003 chamada SARS, não sei se você lembra, que o Covid, na verdade, é uma variação do vírus da SARS, e desde então os países já discutiam que em algum momento ia ter uma pandemia também. E tanto que Taiwan estava mais esperto, e Taiwan fez um trabalho sensacional. Eles sabiam que ia ter alguma coisa e estavam monitorando ao longo dos últimos anos, monitorando quando veio, sabiam o que fazer. No Brasil, eu nunca ouvi essa discussão, nunca ninguém falou nada. Quando chegou aqui, pegou todo mundo de surpresa. E não foi só no Brasil, não. Muita gente até hoje diz que não existiu o vírus, né? Mas algumas ações são ações de governo. Então, um governo equilibrado, que ele arrecada e gasta em ações típicas de governo, é o mais eficiente do mundo. Ele só arrecada o que é necessário para gastar. E aonde ele gasta? Gasta em infraestrutura básica e em ações de governo que o setor privado e as pessoas individuais não conseguem fazer. Agora, um governo não precisa ter empresa que concorre com o setor privado. Isso não precisa. O governo não precisa ter banco. Para que ter banco? Tem setor privado que fornece. Porque tem uma deficiência no mercado, aí o governo vai suprir? Tudo bem, até pode ser. Mas eu acho que a gente tem que olhar com desconfiança, porque se tem uma deficiência no mercado, o setor privado deveria atuar. Pode ser um pouco liberal demais, mas esse é o conceito. Se tem uma demanda, o setor privado tem que atender. O governo tem que fazer papel nos investimentos de infraestrutura básica e tal, e só arrecadar o que for necessário. Aí ele não precisa fazer superávit. Sim. Reinaldo, tocando um pouco até nesse... Alguém tem alguma pergunta aí? Por sinal? Então, tocando um pouco nesse assunto até que o Rafa falou, a respeito dos juros negativos, eu realmente acho isso muito interessante. Nós aqui no Brasil, nós sempre estamos reclamando de juros baixos na hora de investir em títulos públicos, né? Mas, até contextualizando para todo mundo que está assistindo a gente, já pensaram que em alguns países do mundo com a taxa de juros negativas, como por exemplo no Japão, em vez do governo te pagar quando você faz um empréstimo para ele está te cobrando por você guardar o dinheiro com ele. Então, Reinaldo, eu acho isso muito interessante. Eu gostaria de entender um pouco esse raciocínio que alguns países seguem, por exemplo, o Japão, e esse cenário de juros negativos. Mais ou menos isso. O juro negativo é um grande desafio, mas para a gente falar dele, vamos falar primeiro sobre o que é juro, né, e o que o Banco Central faz. Bom, juro é o prêmio que um poupador recebe por adiar seu consumo. Então, se você tem dinheiro hoje para comprar um carro, e aí você quer comprar um carro hoje, eu falo para você, não, compra o carro daqui a 2 anos. Eu falo, para que se eu tenho dinheiro hoje? Eu falo, se você comprar daqui a 2 anos, ao invés de comprar esse carro, você vai poder comprar um carro ainda melhor. Legal. Então, se eu guardar meu dinheiro, ganhar os juros, daqui a 2 anos eu compro aquele outro carro mais legal, beleza. Aí a diferença me compensa. Então, esse é um juro que ficou atrativo para você adiar seu consumo. Se eu falar para você, não, você deixa de comprar o carro hoje, daqui a 2 anos você vai comprar o carro, muito pouca diferença, você fala, não, isso aqui para mim não compensa, eu prefiro hoje. Aí o juro está baixo. Então, o juro é isso. O juro é o prêmio que você recebe para adiar o seu consumo, e esse dinheiro é investido, esse dinheiro, algum empresário, vamos dizer assim, algum empresário, o próprio governo, toma esse dinheiro emprestado para fazer investimento e, com isso, ter seu retorno. Então, a taxa de juros é uma taxa que equilibra o desejo do consumo com a necessidade de investimento na sociedade. Como é que que taxa que é essa? É 2, é 10, é 20, é 100? Quem determina isso? Tem muito de ciência e arte nisso, e o Banco Central determina, o Banco Central em cada jurisdição determina a taxa básica de juro na economia. A taxa básica, que no Brasil é o Selic, que hoje está 2%, vamos imaginar o seguinte, imagina que há 50 anos atrás, o Banco Central não tinha digital, né? Não tinha digital. Então, se relacionava pelo telefone, ou máquina fax, telex, etc.
Então, só conseguia se relacionar com 20 outros bancos. Então, o Banco Central agia na economia através de mais ou menos 20 bancos, 20 parceiros, né, que eram todos bancos. Hoje, apesar do digital permitir que você converse com todas as pessoas ao mesmo tempo, esse modelo de Banco Central agir através do sistema continua. Então, em geral, o Banco Central age através de alguns bancos, não de todos. Ao longo do tempo, esse negócio vai mudando, mas funciona assim. A taxa básica significa o seguinte: quando o Banco Central do Brasil fala a taxa básica é 2, significa que todos esses bancos do sistema, no final do dia, pode entregar para o Banco Central, a 2% ao ano, todo o dinheiro que ele tiver no caixa. Então, eu falo assim, você tem aí um dinheiro. Se você não investir, não fizer nada com ele, aqui o Banco Central te paga 2. Então, significa que o banco não vai emprestar dinheiro para ninguém na economia abaixo de 2. Porque com 2 ele deixa no Banco Central. Para que ele vai dar para qualquer empresa, qualquer pessoa que pode não pagar de volta? Ele deixa no Banco Central, o Banco Central não tem risco, é risco soberano. Risco soberano é considerado o risco zero. Então, a taxa básica é a taxa mínima da economia. Abaixo de 2 não vai. E se você vier, então eu consigo tomar dinheiro a 2? Não, a 2 você não consegue tomar. Nenhuma pessoa jurídica ou física consegue tomar dinheiro. Você consegue tomar dinheiro a 2 mais o risco de crédito. Quando o Banco Central quer subir a taxa para estimular o consumo, para que você tenha mais interesse em adiar o seu consumo, ele sobe a taxa básica, sobe para 5%, aí o incentivo ao consumo diminui, mas também fica mais caro para o investidor. Então, tem que buscar o equilíbrio. O que aconteceu nessa década é que o ambiente foi um ambiente de crise financeira, que foi posterior a um período de alta alavancagem. Então, tinha muito ativo, tinha muito investimento feito. Uma crise de sobreinvestimento. Significa que, por mais dinheiro que se oferecesse para os empresários, ninguém queria dinheiro porque já tinha feito demais. Na primeira década desse ano, em função de vários motivos, teve um sobreinvestimento. Então, ninguém mais queria dinheiro. Ninguém queria mais dinheiro. Você tinha que baixar muito a taxa para conseguir equilibrar o dinheiro do poupador com o desejo de investimento. E isso empurrou a inflação para baixo. Quando a inflação vem para baixo, você tem que colocar o juro num nível muito baixo, senão você não compra carro nenhum. Se você chegar numa expectativa de, ao invés de comprar o carro hoje, deixar para comprar amanhã, porque ele vai estar mais barato, aí é inevitável, né? Se você fala assim, se eu comprar o carro hoje é um preço e amanhã ele é mais barato, ninguém consome nada. Então, se a inflação alta é ruim, a deflação ela é pior, porque a inflação alta é ruim, mas a gente sabe o que fazer para combater. A deflação é muito difícil. A deflação, como é que você convence alguém para comprar um bem que amanhã vai estar mais barato? Então, você precisa fazer a inflação voltar a subir um pouquinho. Como é que você faz isso? Jogando muito dinheiro, dando muita liquidez para o sistema, dando uma taxa negativa. O que é a taxa negativa? É falar para os bancos assim, se você depositar dinheiro aqui comigo, você vai receber menos de volta. Então, trate de procurar tomador de empréstimo. Procure investidor, empresário, governos que queiram fazer investimento e empresta lá. Se você trouxer para o Banco Central, você vai receber menos de volta. Então, é um incentivo que os bancos centrais, através dos bancos centrais, os países fizeram para irrigar o mercado com liquidez, a sociedade com liquidez, e com isso fazer a inflação voltar a subir um pouquinho. Agora, do ponto de vista do investidor, é super complicado, né? Você imagina um fundo de pensão. Não sei se vocês têm noção do que o fundo de pensão faz. Ele recebe dinheiro de investidores, como vocês, né? Que tem que começar a poupar dentro em breve, que é bom começar cedo, porque é tão pouquinho que você precisa para fazer um bom colchão lá na frente.
Mas quando você começa a poupar no fundo de pensão, o que ele faz? Você recebe, você põe cada um de vocês todo mês põe dinheiro lá, o fundo de pensão pega e investe para daqui a 40 anos vocês terem o dinheiro de volta. Se ele investir a taxa zero, aí você vai falar, pô, então para que eu vou dar dinheiro para o fundo de pensão? Fica comigo. Né? O Leonardo vai falar, eu não vou dar dinheiro para o fundo de pensão, ele vai me devolver a mesma coisa que eu estou dando para ele hoje, daqui a 40 anos, fica comigo, põe embaixo do colchão. Olha o desafio que a taxa negativa ou zero traz. Isso assim, é o que a gente chama de uma medida heterodoxa. Não é tradicional, não é padrão, não é bom, não é bom, não é um ambiente bom. Esse é um ambiente perigoso que o mundo está flertando nos últimos 10 anos, mas é fruto do que aconteceu na primeira década do ano. A primeira década teve uma série de exageros que o mundo demorou para perceber, e aí nós estamos passando por esse reflexo hoje. Ainda veio a pandemia e acelerou. A pandemia fez as economias colocarem tanto mais dinheiro, tanto fiscal quanto monetário, que provavelmente a inflação vai subir, vai aparecer um pouco de inflação no mundo. Daqui a 2 anos, acho que daqui a 2 anos, começa a aparecer um pouco de inflação. Aí a gente sai desse ambiente de taxa zero. Mas o desafio da taxa zero é esse. Para o investidor é muito difícil, porque você não oferece retorno. Quer dizer, para o gestor é muito difícil, porque você não oferece retorno para o investidor. E o objetivo da taxa zero é que através do Banco Central, o governo diz o seguinte, quem trouxer dinheiro para cá vai receber menos, portanto, empreste para a sociedade. É duro. Eu sei que é um pouco confuso, mas esse processo de entender essas coisas é um processo que você tem que ir juntando, é um quebra-cabeça mesmo. Tá? Vai juntando um pouquinho de como as coisas acontecem para ter a visão macro. Bom, Reinaldo, primeiramente, agora vou fazer uma pergunta, queria agradecer pelo seu tempo. Inclusive, nessa conversa que me chamou a atenção, me fez lembrar em agosto, quando o Fed mudou a estratégia, né? Ele mudou a estratégia que estava há 3 décadas já, no sentido de aumentar preventivamente as taxas de juros para evitar o aumento da inflação. E eu queria saber qual é o seu ponto de vista sobre isso, quais seriam as eventuais consequências, seria um caminho bom? Só acender a luz aqui, um minutinho só. O Fed está fazendo um trabalho espetacular essa década aqui. O que aconteceu em 1929 não foi muito diferente, em alguns aspectos, do que aconteceu aqui em 2008 e 2009. Então, os preços de ações e outros ativos financeiros estavam muito altos e desabou, simplesmente desabou. E a economia entrou em colapso em 29. E, naquela época, o juro era um pouco mais alto, a inflação era um pouco mais alta, mas a leitura dos reguladores da época foi de que precisava subir os juros para corrigir os movimentos. Então, o Banco Central da época, que nem tinha a mesma concepção que os bancos centrais atuais têm, mas lá em 1929, anos 30, os bancos centrais não ofereceram a liquidez para o sistema para resgatar os preços dos ativos e, com isso, fazer a transição para voltar, depois de um profundo choque, para voltar para a normalidade. O Banco Central entendeu que era um problema localizado, que os investidores tinham que se acostumar, então, e se preocupou até com outras coisas. E foi um erro crasso, assim, muito claro, como os estudos posteriores deixaram claro que o Banco Central, os bancos centrais, principalmente americano, errou muito. E aí nós tivemos a sorte de, quando veio a crise, o Bernanke, que é o presidente do Banco Central americano, ser um estudioso da Grande Depressão. Então, o Fed foi muito eficiente. Eu acho que o Fed até errou lá em deixar alguns bancos quebrarem em 2008, que precipitou a crise. Talvez valesse a pena ter resgatado, mas é fácil falar e, na época, era muito difícil fazer. Mas, posteriormente, eles injetaram muita liquidez, e isso foi um movimento muito acertado. Aí injetaram liquidez, agora o Banco Central compra ativo também, além de jogar taxa para baixo, o Fed fez taxa próxima de zero, depois subiu um pouquinho, voltou a cair.
mas não fez taxa de juros negativa. A Europa fez taxa de juros negativa, o Japão também taxa de juros negativa, o que é ruim, é complicado. Mas os Estados Unidos compram muito ativo. Então, o que o Banco Central lá faz? O Banco Central entra no mercado e compra ativos, compra ações. Direto ou indiretamente, ele compra ações, compra bonds, não só do Tesouro Americano, como de empresas. Ele comprou tudo. Ele comprou tudo. Eu acho que ele fez certo, porque senão nós ainda íamos estar num buraco muito grande. Não significa que a saída disso vai ser fácil, tá? Porque o Banco Central comprou tudo isso, o Fed comprou tudo isso. Agora, ele vai vender? Não, não vai vender. Ele vai dormir lá. Então, assim, olha só, o Tesouro emite título para financiar dívida, o Banco Central compra a dívida, isso parece que o Banco Central americano está financiando o Tesouro, tá? E isso é inflacionário. Mas tudo bem, como a gente quer puxar a inflação, isso vai acabar acontecendo um dia, só que depois nós vamos ter que sair dessa estratégia. Então, a decisão está correta, o caminho é correto, foi o que nós aprendemos nesses últimos quase 100 anos, que era por aí que tinha que ser feito, e acho que o Fed foi o indutor desse desenho nesses últimos 10 anos, que vários outros bancos centrais acompanharam. Não é a realidade do Brasil, o Brasil está em outro estágio. O Brasil é país emergente, é outro estágio. Mas o Fed agiu muito bem. Ele estava tentando voltar a subir os juros desde a crise lá do final do século passado. Depois teve o Torre Gêmeas em 2001, aí o juro caiu novamente, quando estava voltando a subir. Mas aí teve uma crise, teve uma bolha no setor imobiliário americano que saiu de controle do regulador, e aí propiciou, juntou isso com uma deflação vinda da forte capacidade de produção que a China colocou nessa década. A China entrou na OMC em 2001, 2002, e a China já vinha crescendo muito. Então, a capacidade da China produzir bens e serviços com custo baixo, jogando o preço para baixo, foi excepcional. Aí você juntou isso com uma super alavancagem de ativos financeiros nos Estados Unidos, que foi para a Europa também. Aí você juntou tudo isso, aí o estrago foi um estrago grande. Então, o Fed eu acho que o Fed fez isso corretamente, está comprando ativo já há 12 anos, esse ano acelerou por causa da pandemia. A decisão está correta, não significa que a saída vai ser fácil quando isso acontecer daqui a alguns anos. Acho que eu posso fazer agora. Você quer falar, Henrique? Pode falar se quiser. Não, fica à vontade, Rafa. Pode falar, Rafael. Beleza. Bom, então boa tarde aí, Reinaldo. Eu tenho uma pergunta agora a respeito daquele projeto de lei aprovado ontem, acho que final de tarde, quase começo de noite ali pelo Senado, que dá mais autonomia para o Banco Central, né? E eu queria saber de você qual é a importância desse projeto, e você, uma pessoa que já esteve lá dentro do Banco Central, se vê que realmente existe uma tensão política forte acerca das decisões que são tomadas lá, e qual é a dimensão dessa tensão política, se existe, né, para a tomada de decisões. A pressão política, a pressão num Banco Central é enorme, o tempo todo, mas é a pressão em fazer a coisa certa, porque os volumes são todos muito grandes, qualquer decisão errada lá, como eu falei, qualquer decisão errada lá propaga demais. Então, existe essa pressão de fazer a coisa certa. Agora, a pressão política num Banco Central, ela vem por quê? Porque o Banco Central, olha só, o Banco Central só controla a taxa básica de juros, só. Ele não controla a taxa de 10 anos, 5 anos, ele só controla aquela taxa básica, que hoje é 2%. Se a taxa é 10% para 2, 3, 5 anos, isso o Banco Central não tem como gerenciar. A gente pega essa taxa e põe nos modelos para ver como é que o mercado vai se equilibrar. Mas o Banco Central só tem como objetivo, só tem como instrumento a taxa básica de juros. E com qual objetivo?
manter a inflação sob controle, baixa e estável, dentro da meta estabelecida pelo CMNE, que é um órgão de governo, um órgão de Estado. O Banco Central só tem que fazer isso, manter a inflação. Quando o Banco Central age alterando a taxa básica de juros, ele está visualizando uma inflação de 2 anos, porque demora. Quando você mexe a taxa de juros, o pessoal brinca que é o rabo que abana o cachorro. Você só mexe aqui na taxa de juros de curto prazo para atingir a inflação de 18 a 24 meses. Então, ele tem um objetivo de médio prazo. 2 anos, médio e longo prazo. Médio prazo. E o político, ele tem objetivos mais curtos. Ele tem o objetivo da eleição agora em novembro. Se a eleição é em novembro agora, daqui a 2, daqui a um mês, vamos imaginar que seja 2, 3 meses, e o governo gasta mais dinheiro, faz ponte, distribui dinheiro para a sociedade, através de qualquer coisa, seja, pode ser com shows, ou simplesmente mandando cheque, ou forçando preços da cesta básica para baixo, né? Distorcendo o preço, por exemplo, governos não muito tempo seguraram o preço da gasolina, falaram, não pode restar o preço da gasolina, joga o gasolina para fora. No mundo inteiro a gasolina tinha um preço, no Brasil era mais baixo, porque o governo queria fazer aqui um populismo via preço. Então, isso é bom para o governo, isso é bom para a eleição, isso é bom para a popularidade do governante. E é de curto prazo, porque com isso ele se beneficia da eleição que está chegando. E o Banco Central tem um objetivo lá na frente. Então, se o Banco Central tem que subir o juro hoje e a eleição é amanhã, mesmo considerando que isso é ruim para o governo, o Banco Central faz. Não tem nada a ver com o governo. O Banco Central foi convidado, quer dizer, os integrantes são convidados pelo governo para assumir, mas a partir daí ele tem que tocar a vida. Por isso que ele tem que ser independente, porque tem essa incompatibilidade temporal entre o objetivo do Banco Central de controle da inflação, de manutenção da inflação em patamar estável e baixo, e o objetivo do governo, que em geral é um objetivo de mais curto prazo. Por isso que tem que ter essa independência. Aí você fala, é assim, mas isso é meio complicado. É meio complicado, mas no mundo inteiro funciona assim, funciona melhor do que no Brasil. Quando eu estava no banco, foi um período excepcional. Eu só fiquei no governo Temer. E o governo Temer foi um governo muito bom, um governo que se envolvia muito pouco com as questões econômicas, deu muita liberdade de ação. A interferência que eu vi, na época que eu estava no Banco Central, foi zero. Nunca tive um político que me ligou, me falou nada. A interação que eu tive com o Senado, que várias vezes eu tive reuniões com senadores, inclusive tem a sabatina, sempre foi muito republicana, muito adequada, mas nem sempre foi assim. Mesmo no período Dilma, teve muita influência. A gente via na própria televisão, a Dilma dando palpite sobre taxa de juros, né? O governante que se preza não faz esse tipo de comentário, não fala sobre taxa de juros, deixa isso na mão do Banco Central. Então, a independência é muito boa. Passou no Senado, ontem, né? E agora tem que ir para a Câmara, que deve ficar para o ano que vem. Vai ser muito bom. Acho que hoje, para o Brasil, não faz diferença, porque o Banco Central hoje, esse Banco Central atual, no governo Bolsonaro, ele também tem liberdade total, está agindo de uma maneira independente. Mas é importante isso estar na lei para que um governo populista que em determinado momento venha, porque com certeza virá, porque absolutamente faz parte dos ciclos, né? Quando vir que o Banco Central consiga ter capacidade de fazer seu trabalho sem influência política. E, com isso, entregar uma inflação inflação estável, que é bom para todo mundo. Isso é bom para todo mundo. O político não quer uma inflação alta, ele quer mais dinheiro hoje. A consequência é uma inflação mais alta no futuro. Opa, Graça, tudo bem? Opa! Senhor Giovanni, tudo bem? Bem, você. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta, é um debate que está, acho que um pouco fora de época, mas acho que o mercado geralmente associa teto de gastos e implica diretamente com responsabilidade fiscal, né? E já li economista dizendo que, na verdade, acredita que o teto de gastos não é condição nem necessária, nem suficiente
para a sustentabilidade da dívida pública, né? Então, a ideia seria que a dívida pública estaria mais atrelada a questões como superávit primário, curva de juros, do que a um teto em si. Enfim, então, acho que a minha pergunta, enfim, qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que é a condição necessária, suficiente, ou nenhuma das duas? Não, suficiente não é, não. Mas por que se escolheu o teto de gastos lá em 2016 para interromper um crescimento vertiginoso que tinha da dívida, do gasto público? Se escolheu um elemento da dívida, que compõe a dívida. São déficits todo. O gasto público compõe o déficit anual, o déficit periódico do governo. E esse é o que mais cresce, é o que está fora do padrão, quando você olha o resto do mundo, o que o Brasil gasta está fora do padrão. Do ponto de vista de dívida, é claro que a dívida é feita de outras coisas, porque ela é um composto de várias influências. Uma delas é a taxa de juros, porque se você tem uma taxa alta, a dívida total cresce muito. Se a taxa é mais baixa, como é hoje, a dívida cresce mais devagar. Aí outro é o superávit. Tá bom, o superávit, se você gasta muito, mas tem um superávit ainda maior, também não tem problema. Você tem rendimento, aí a família pode aumentar gasto porque tem um rendimento muito alto, tem muita sobra. Mas não é o caso brasileiro. Então, o que é fora do padrão no Brasil é o gasto que é muito alto. Aí você fala, tá bom, vamos aumentar o superávit, aí vai ter um superávit nominal, com esse superávit a gente paga a dívida e gasta tudo que tem para gastar. Nós já passamos do ponto. Hoje, com algo em torno de 40% do PIB de gasto que a gente tem, nós temos que cobrar isso de imposto. E na hora que você vai cobrar imposto da sociedade, tão fora do padrão mundial, o que acontece com as empresas? As empresas podem produzir em qualquer lugar do mundo. Não é de hoje para amanhã, mas ele faz um plano, fala, daqui a 5 anos, vamos para o país vizinho aqui, que lá a taxa de juros é mais baixa. Mais baixa, é mais baixa. E o que um governo eficiente tem que fazer? Estados Unidos, quando o Trump assumiu em 2016, em 2017, ele baixou a taxa de juros, né? O Trump é um cara tão centrado nele mesmo, né? Tão egocêntrico, que tudo que se fala nos Estados Unidos fala que é o Trump, não existe um governo americano, né? Como se fosse uma pessoa só lá. Né? Mas, enfim, o governo americano abaixou a taxa a alíquota de imposto de renda para a pessoa jurídica de 35% para 21% lá. Na hora que ele fez isso, o que acontece com as empresas? As empresas falam, opa, vou sair daqui, que a taxa no Brasil é isso, em torno de 34%. O cara sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, porque lá é 21%. O que um governo eficiente faz? Ele dá um jeito de ir para 21% também, o próximo disso, para não perder a produção. E tem que, se possível, fazer abaixo de 21%, para também trazer empresa americana. Um governo eficiente participa desses movimentos, não deixa os recursos ir embora. O Brasil não fez nada disso. Então, os Estados Unidos agora vai ter que subir de 21% para 28%. É a proposta do Biden, e se for o governo Trump, provavelmente vai fazer isso também. Vai demorar mais, mas vai ter que subir. O 21% ficou muito baixo. Então, se você não segura o gasto público, você tem que arrecadar mais para fazer o superávit. Para arrecadar mais, se aumenta imposto. Na hora que você aumenta imposto, você torna o país menos atrativo, tanto para pessoas viverem, como nós, ou para empresas que podem transferir sua produção para qualquer lugar do mundo. As big techs hoje não pagam imposto em praticamente lugar nenhum, porque não tem nenhum lugar que se produz. O Facebook produz aonde? O Google produz aonde? Está todo mundo estabelecido em qualquer lugar do mundo. O desafio fiscal é grande, mas, enfim, esse daí é uma parte. O que eu quis dizer com isso é que, se você tem um gasto muito baixo, você pode, para olhar dívida, você poderia olhar superávit fiscal, aumentar a sua arrecadação. Quando o teu gasto já é muito alto, como no Brasil, você tem que segurar gasto. Não tem outra alternativa. Se você for pela linha de aumentar a tua receita, você vai impactar a produtividade econômica e o país cresce menos. Renato, deixa eu emendar uma pergunta com a sua, aliás, com a do Tarek.
com esses gastos obrigatórios constitucionalmente que a gente tem aqui no Brasil, o Banco Central consegue manter esse objetivo de longo prazo dele, embora o governo já tenha inúmeros gastos obrigatórios indexados, ele não pode nem definir o orçamento dele direito todo ano? Dá para conciliar essas duas coisas? O tal do teto de gastos, ele foi desenhado de um jeito lá em 2016, que em 2026 ele ia estourar. Todo mundo sabia que o teto de gastos um dia teria que ser revisto. E a projeção é que em 2026 estourasse. Muito bem, o Brasil andou gerenciando mal e o teto de gastos vai estourar em 2021. Então, vê bem, era 26 que ia estourar, vai estourar em 21. Não tem como não mexer no teto de gastos ou no nível de despesa. Ou você altera o teto para poder gastar mais, que é uma lei, né? Então você mexe na lei, ou você diminui os gastos. O governo tem que diminuir os gastos. E a pressão é essa, diminua o gasto, diminua os gastos. Porque continuar crescendo, você vai ter que aumentar imposto. Não tem outra alternativa. Se você aumentar gastos, tem que aumentar a arrecadação, aumentar imposto. Não tem outra alternativa. Então, a saída é diminuir os gastos. Se o governo partir para reduzir os gastos, a política monetária pode continuar na toada atual. Se os gastos... Se furar o teto significa que os gastos são crescentes. Se o governo gasta mais, tem mais déficit. Vai ter déficit porque ele vai aumentar a arrecadação, mas vai sobrar déficit. A dívida continua crescendo. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa de dinheiro emprestado, certo? Se ele precisa de dinheiro emprestado e o risco é soberano, o melhor risco existente, o dinheiro migra para lá. Falta dinheiro para o setor privado. A taxa de juros do setor privado sobe. Simples como isso. Quando o governo faz mais dívida, quando o governo faz déficit, ele precisa que alguém o financie. Quando o dinheiro vai para o governo, some dinheiro do setor privado. Então, tem menos oferta no setor privado, oferta e procura, taxa de juros sobe. Então, se o teto não for respeitado, a expressão que fica no dia a dia é isso, né? É o teto, é o teto, é o teto. O teto significa isso. Significa o governo gastar menos e sobrar dinheiro para o setor privado. Então, tem que ser respeitado. Se não for respeitado, se o governo continuar aumentando o gasto, mesmo que ele dê um gol de mão, como a gente fala, mesmo que ele faça um gol de mão com a saudade de gasto, se ele continuar aumentando o gasto, o Banco Central não vai conseguir administrar essa taxa de juros tão baixa. Hoje já tem muita pressão, não sei se vocês já viram isso, mas a pressão hoje para a alta de juros já é grande. Porque os mercados não estão, o dólar não para de subir, né? Tem várias outras consequências. Não é maldade de ninguém, é simplesmente que o volume de capital existente ele não é suficiente para financiar o déficit do governo e também o setor privado. Os Estados Unidos conseguem fazer isso, o Brasil não. Reinaldo, deixa eu perguntar, como é que você está de tempo? Porque eu sei que já está aqui há um tempinho. Você está tranquilo? Porque... Então, maravilha. Deixa eu perguntar, então, se exatamente, dada essa pressão, os juros subirem, como que fica esse desenvolvimento, de certa forma, do mercado de renda variável no Brasil? Ele vai voltar a parar? Isso pode ter um efeito na Bolsa de Valores? Se você ou está baixo o suficiente para não? Se você aumenta o imposto, as empresas têm mais despesa, tem menos lucro. Se tem menos lucro, o valuation das empresas diminui. Então, se o governo gasta mais, vai ter que arrecadar mais. Se ele arrecada mais, é custo das empresas. As empresas têm mais custo, rendem menos, o preço da ação sobe menos, ou não sobe. Isso é um efeito direto do aumento de arrecadação. E ainda tem o efeito via financiamento. Todas as empresas têm dívida. Uma empresa bem gerenciada tem dívida. Uma empresa que não tem a dívida, ela está perdendo oportunidade. Então, se o governo toma dinheiro na economia, toma dinheiro emprestado na economia, ele pressiona o preço do setor privado.
Então, mais um custo para a empresa listada em bolsa. Também sobe o custo de capital, diminui o lucro, o preço da ação tende a subir menos. Então, um país macroeconomicamente bem gerenciado, o mercado de capitais dele tende a ser mais desenvolvido e a bolsa pode subir mais. A relação é direta. Obrigado. Uhum. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Porque se Eu você tenho uma me deixarem pergunta. falando aí, vai falando. Talvez é interessante eu deixar mais para o final a pergunta, que é um pouco específica, que eu acabei dando uma olhada, que tem um artigo seu sobre sistemas de pagamentos, inclusive tem tradução até para o chinês, que é particularmente interessante, que eu tenho interesse, sobre a China. E, bom, de maneira geral, eu vi com essa correlação, né, no sistema de pagamentos brasileiros, também o sistema de pagamentos chinês, digital, e a gente sabe que na China é algo extremamente forte. Cash mesmo, dinheiro vivo lá nas principais cidades é quase uma coisa inexistente, bastante pagamentos via QR Code. Eu acabei tendo uma aula com um professor chinês, ele fez até uma brincadeira que até o mendigo tá com o QR Code ali para pegar a esmola. Enfim, eu queria saber qual é o seu ponto de vista sobre o futuro do sistema de pagamentos brasileiros, ainda mais agora que está vindo o Pix, eu acho que também podendo falar um pouquinho sobre o Open Banking, e também, de maneira geral, se você vê o Banco Central incentivando isso ou não, porque, de certa maneira, eu vejo o Pix um incentivo, mas, ao mesmo tempo, algumas restrições, como foi o caso do WhatsApp, eu vi que ali teve uma barreira, de certa maneira, e também um panorama, de maneira geral, o que você acha sobre tudo isso? Legal. O sistema de pagamento no mundo está mudando demais. O que vem acontecendo aí desde que a geração Z apareceu, o nível de inovação tem sido constante, né? E assim, a capacidade de processamento de dados ela aumentou exponencialmente, a armazenamento em nuvem, e a partir daí o uso do celular, o multiuso do celular, tudo isso tem sido muito potente, trazendo muita conveniência para o consumidor como um todo. Isso atingiu assim, vários setores da economia, essa inovação tecnológica que tem sido muito forte, né, nessas últimas décadas. E o sistema de pagamento foi na mesma direção. Cada país teve ou tem um desenvolvimento na área de pagamentos peculiar à sua realidade, sua tradição. Então, eu trabalhei com regulação de pagamentos no Banco Central, por isso que tudo que eu sei eu aprendi lá. Eu não sabia nada antes disso. E quando eu cheguei, comecei a ver no mundo, assim, a Tailândia fica super feliz porque tem 2.000 ATMs para sacar dinheiro e se considera desenvolvida porque o pessoal gosta muito de cash. Japão, Alemanha, Estados Unidos, Suíça, todos esses países continuam usando muito papel moeda. Na China, foi um caso particular. A China usava papel moeda e não tinha cartão de crédito, nada. Aí, em 2002, se não me engano, foi por ali, 2002, 2005, eles partiram para o QR Code, não devia ser celular na época, mas como o celular também se desenvolveu com muita força no final dos anos 2000, eles deram o que a gente chama de um leapfrog, né? Eles partiram do mercado de cash direto para o digital e viraram um exemplo. Por que não é um exemplo a ser seguido por todos? Porque você pega Inglaterra, Estados Unidos, o cheque funciona muito bem até hoje. Qualquer pagamento que você faz com cheque funciona, o cheque chega lá. Por correio, o correio é eficiente. Você paga médico, você paga advogado, você manda o cheque pelo correio. Me manda um cheque. Tá, manda um cheque. Aí você faz uma transferência bancária nos Estados Unidos, demora muito mais que no Brasil. A Inglaterra se desenvolveu com cartões de plástico na virada do século passado. Ele sempre funcionou o cartão de plástico. No Brasil também, como o Brasil teve uma inflação muito alta, o sistema bancário investiu muito dinheiro em tecnologia para transferência de recursos. Essa mesma
esse mesmo arcabouço, a mesma tecnologia, possibilitou sistema de pagamentos como TED, DOC. TED e DOC, há mais de 10 anos, desde 2002, 20 anos, você faz TED e DOC e chega na hora, o TED chega na hora, o DOC no dia seguinte, não falha. O custo é alto. E cartão de débito e crédito no Brasil funciona muito bem. Então, no Brasil sempre funciona muito bem. Para que a gente vai para QR Code? Porque a gente fez a transição de cash para cartões ou para outros instrumentos de transferência mais cedo. A China não tinha feito. A questão no Brasil é que no Brasil era um pouco caro esses instrumentos de pagamento. E ele está mudando por causa do preço, não pela eficiência. Ele sempre foi muito eficiente. Na China, você não tinha nada. Então, deu o leapfrog para QR Code. E, nesse período, também mudou muito. Tem duas empresas que são as líderes lá. O WePay, que é da WeChat, que é da Tencent, que faz muito games. E tem a Alipay, que é da Alibaba. Tem a Ant, que vai fazer o IPO, ia fazer o IPO hoje ou amanhã, e foi adiado. São empresas enormes, que cobravam por esse serviço. Um dia o regulador falou, você não pode mais cobrar. Então, assim, lá também teve ajustes ao longo desse período, o Brasil também tem. E é verdade que lá tudo você paga por QR Code. Então, no Brasil, o Pix ele vem como uma alternativa de transferência, onde já existiam outras alternativas, né? Você, com cartão de débito, vai numa loja e paga e entra imediatamente na conta do vendedor. Só que o custo era um pouco mais alto. Com o Pix vai ficar mais barato. O que aconteceu no mundo é que os países, os governos, chegaram à conclusão, ou é uma tendência, a considerar o pagamento como um direito do cidadão. Todo cidadão tem direito a um pagamento conveniente, barato, seguro e rápido. E aí, se o sistema privado não oferece esse produto, o setor público está pressionando para que ele exista. Por isso que o Pix nasceu no Banco Central. Assim como na Europa também, foi o regulador quem empurrou o processo, no Reino Unido, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos, como eu falei, cada país tem sua peculiaridade. Os Estados Unidos, o movimento não foi bem assim, e o Fed é até muito cobrado para colocar um sistema de pagamento no ar. Então, o Banco Central desenhou o Pix. Então, o Pix é uma revolução, que o regulador está respondendo a tua questão, o regulador está pressionando por essa evolução, para que o produto seja mais eficiente, seja mais acessível, seja muito barato, transferência pessoa para pessoa, o custo vai ser zero via Pix. Para pessoa para empresa, vai ter uma taxa. Na China também tem. O QR Code lá é a mesma coisa. Pessoa a pessoa não tem taxa, pessoa para pessoa jurídica tem custo. Então, tem muito apoio, muito fomento do regulador para essa inovação financeira. Aí veio o WhatsApp e o governo e o Banco Central falam, não. Aí você fala, pô, por que ele está fazendo isso? Não. Olha só, as Big Techs, esse é um capítulo à parte, se a gente não falar de Big Tech, é um capítulo à parte. As Big Techs, elas são muito novas, né? Tem 20 anos, 20, 25 anos. O Google tem 21, o Facebook deve ter uns 10 anos, Facebook, Netflix tem menos de 10, a Apple é mais velha, mas se reinventou, Amazon uns 30 anos, mas ó, muita gente aqui chegando aqui no WhatsApp, né? O WhatsApp também não tem 10 anos. São todos novos. Mas as Big Techs, elas tinham quase que um acordo tácito das Big Techs não entrarem no mundo financeiro. Quase que um acordo tácito, não entrar com o banco. Na hora que... eu digo um acordo tácito porque eles realmente não disputaram o mercado com os bancos. O setor financeiro é muito complicado. E as Big Techs tinham todo um ambiente muito favorável para quem entrar nesse ambiente de finanças.
Bom, o tempo passou, eles estão começando a entrar. Então, porque é muito natural. Você vê, o WeChat era um WhatsApp e virou o ePay. E lá tem metade do mercado. Mas é uma economia fechada, uma economia de controle centralizado. As Big Techs no mundo já estão ensaiando essa entrada no setor financeiro. A Facebook anunciou a Libra e levou burdoada imediatamente. Mas porque se você for entrar, quando a Big Tech for entrar no setor financeiro, ela vai ser tratada, e deve ser tratada, como se financeiro fosse. Você tem toda uma regulação para banco, né? Banco é exigido capital, é exigido controle, os profissionais de banco têm que ser sabatinados, autorizados pelo regulador, no mundo inteiro. A Big Tech não. Na hora que a Big Tech falar, eu vou fazer uma atividade financeira, falar, então você vai ser tratada como financeiro. Aí o WhatsApp veio para o Brasil, quando o Pix já estava quase sendo lançado, e falou, a partir da semana que vem vou fazer transferência eletrônica, transferência instantânea. Aí o Banco Central falou, não, você tem que vir aqui, tem que pedir a regulação, tem que cumprir uma série de etapas para poder oferecer o produto. Então, o WhatsApp demorou para vir para o Brasil, oferecer o serviço, e quando veio errado. Devia ter vindo antes para poder cumprir o processo. Aí chegou em cima do Pix. Aí o regulador, sei lá, ele está com outro foco. Está com foco em botar o Pix no ar. E o WhatsApp chegou na hora errada. Chegou na hora errada e do jeito errado. Tem espaço para as Big Techs no setor financeiro? Tem. Mas vão ser tratadas como empresas financeiras. E a regulação é pesada. Vão ter que se acostumar com isso. Não sei se eu respondi tudo que você falou, Henrique. Respondeu sim. Obrigado, Reinaldo. Não. Engraçado que até casa perfeitamente com nossas aulas de fintech. Mas, Reinaldo, eu não sei se o pessoal tem mais perguntas. Eu sei que alguns já tiveram que sair porque tinham prova agora. Mas eu acho que, assim, de verdade, nossa conversa com você provavelmente foi a mais produtiva que a gente teve no Zen Invest. Sem brincadeira. Se a gente pudesse até continuar um dia, seria fantástico, porque eu sei que eu, pelo menos, sei lá, estou com um caderninho aqui, vou brisando e pensando nas coisas. Mas eu sei que o horário vai passando, o pessoal também tem coisa, você também tem coisa, então eu não sei como é que a gente continua daqui. Como é que você está? Não, então, eu fico à disposição. Se quiser fazer novamente, avisa aqui um tempinho. Certeza? Claro, não, estou à disposição. Hoje acho que já deu, 1h30 é bom para todo mundo, né? Mas eu topo fazer de novo. Você pode falar. E se quiser definir algum tópico mais específico também. Para a semana que vem eu vou fazer um evento também remoto sobre Big Tech. E aberto? Eu acho que é. Acho que eu mando para vocês. Opa, se a gente puder assistir, eu tenho certeza que todo mundo ia gostar. É legal, eu mando para vocês. Porque é um capítulo à parte, né? Big Tech no setor financeiro. Mas vê aí o que vocês quiserem. A gente acabou falando sobre muita coisa, e quando fala sobre muita coisa, você aprofunda menos, né? Mas eu estou à disposição, podemos fazer regularmente, me avisa aí. Fiquem à vontade. Pô, eu te agradeço muitíssimo, foi de verdade, foi sem brincadeira, foi assim, muito bacana a conversa, muito bacana. Foi mais, o pessoal interagiu muito mais que o normal, gostei. Eu vi que todo mundo curtiu bastante, então fico muito feliz. Eu vi que o Antônio não entrou aqui, mas espero que ele veja depois no por causa do YouTube. dinossauro, que apareceu uma cara de dinossauro aqui. Não tem problema. Ele vê no YouTube. Com a dica da gravação, ele olha lá. Maravilha. Tá bom? Pô, super obrigado, viu? Foi muito bacana. Henrique, todos aí, João Paulo. Obrigado, Reinaldo. Valeu. Obrigado, Reinaldo. Muito obrigada. Um abraço. Vou te escrever depois, então. Valeu, tchau. Obrigada. Tchau, Camila.